Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Cumprimento todos que estão em casa com a paz do Senhor. Sem muitas delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler do 1 até o 10. Essa é uma história bastante conhecida no meio dos irmãos. Hoje nós estamos dando continuidade à campanha O Poder da Fé. Aleluia! O poder da fé. E esse texto aqui, ele fala sobre a cura do servo de um centurião. Quem que lembra dessa história, ou já leu? Uma história bastante bonita, né? A fé desse centurião é um exemplo, né? Para todos nós. Aleluia! Encontraram? Amém? A palavra do Senhor vem dizendo assim: tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com insistência, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluia. Aleluia. Palavra abençoada. Esse texto, por si só, ele já prega, né, irmãos? A fé que esse homem teve. A cura do servo centurião. Nós vemos aqui, na introdução desse texto, o centurião, ele é uma espécie, era, né, uma espécie de comandante do exército romano. Ele comandava ali cerca de 100 soldados, por isso esse nome, centurião, vem de 100, né? O texto vai dizer que o servo dele, que ele estimava, que ele gostava muito, estava doente e quase morrendo. Então, ele pede que os anciões judeus clamem por ele, por esse servo. Acredito eu que esse homem, como diz o texto aqui, ele era um homem bom. Porque os próprios judeus, que eram inimigos de Roma, inimigos dos romanos, eram maltratados, eram escravos dos romanos. Então esses anciões gostavam desse centurião. Aparentemente ele tinha um coração bom, um coração nobre. E a palavra vai nos dizer aqui que ele ajudou a construir uma sinagoga, que é uma igreja para os judeus, que é lá onde eles lêem a palavra, né, a Bíblia ali, a Torá, a lei de Moisés, todos os dias. Então esse homem, aparentemente aqui, o texto diz, ele era um homem bom. Então os anciões clamam a Jesus por ele. O texto vai dizer que ele é digno de receber tal honra, porque é um homem amigo do povo. Então Jesus foi com eles. Aqui é onde chegamos ao ponto principal do capítulo. Talvez no primeiro momento aqui, esse centurião, esse homem, ele
pensou assim: vou pedir para que os anciões ali vai ter com Jesus, porque talvez eles indo, ele atende a voz dele, que é do seu povo. Eu sou um soldado romano, um comandante romano, inimigo do povo, e talvez Jesus não vai ouvir a minha voz, não vai ouvir eu clamar. Então vou pedir aqui os meus amigos para ir comigo em meu lugar. Engraçado que o texto vai dizer que no meio do caminho esse homem tem uma lucidez que impressiona todo o povo. Ele imagina, creio eu na minha mente, se eu, um simples comandante do exército romano, dou ordem ao meu servo e eles me obedecem, imagina Jesus, a quem dizem ser o Filho de Deus. Imagine Jesus, a quem diz ser o Filho de Deus, o que ele pode fazer? Eu, um simples comandante do exército. Os meus servos me obedecem. Então ele teve essa lucidez e pede para os seus amigos, fala: mestre, não precisa vir. Apenas uma palavra. E todos se admiram com a fé desse homem. Até Jesus se admira. Jesus diz, né? Não vi fé igual a este homem, nem mesmo no meio do meu povo. Nem mesmo no meio do meu povo, vi uma fé tamanha como essa. Uma coisa, esse homem entendeu, esse centurião entendeu que todos nós precisamos entender. É que as bênçãos do Senhor, elas vêm do alto. Elas vêm do céu. Jesus, ele não precisa tocar em você para te curar. Se for necessário ele tocar, ele vai tocar. Se for preciso ele fazer, ele vai fazer, mas ele não precisa, apenas a sua palavra basta. Apenas a palavra de Jesus já basta. Não é preciso que Jesus te toque, é preciso que você tenha fé. A fé é a chave. A fé é a chave para que os céus se abram. A fé é que curou aquele servo. A fé daquele homem é que fez que Jesus atendesse o seu pedido. Um homem que era romano, inimigo do povo. Então, o texto vai dizer que os anciões eles chegaram ansiosos ali, clamando por Jesus. Engraçado que até os judeus, que muitos deles não acreditavam em Jesus, zombavam Jesus, muitos deles falavam que Jesus não tinha parte com Deus, e eles vão atrás de Jesus, clamar por esse homem. É preciso apenas ter fé. Esse homem era amigo, tinha um coração bom. Então Deus agradou desse coração. Vê que ele clama pelo seu servo, um simples servo. Ele simplesmente, pela posição que esse centurião tinha, ele simplesmente podia ignorar. Ele podia contratar o outro servo, chamar quem ele quisesse, ou escravizar quem ele quisesse. Ele estava numa posição nobre na época, o comandante do exército romano, o império romano na época, que reinava sobre o mundo existente na época. Nós vemos que ele tinha um coração bom. É preciso apenas ter fé para que as bênçãos de Deus nos alcancem. É preciso apenas que você acredite que Deus pode fazer em sua vida. É preciso que você deposite a sua fé, focalize a sua fé na pessoa certa, no alvo certo, que é Cristo. Mas para ter fé, nós temos que entender o que é a fé. A fé é uma questão complexa. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:1, vou ler para vocês, não precisa abrir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Então, resumindo, a fé é uma substância real que tem a existência atual a respeito das coisas que nós esperamos e a verificação ou prova das coisas que nós ainda não vemos.
forte. Então a fé é a confiança baseada na evidência que nos leva à obediência. A fé nos leva à obediência. A fé em Jesus, a fé em Deus, a fé na sua lei, a fé nos seus mandamentos, a fé na sua palavra nos leva a obedecer a Jesus. A fé, ela é relacional, ela é relação. Você tem que se relacionar. É a forma de relacionarmos com Deus, é a forma do homem relacionar com Deus somente através da fé. Nós relacionamos com Deus, conversamos com Deus, com Jesus, oramos por intermédio da fé. Então a fé ela tem que ser relação, a intimidade com Deus. Intimidade. A fé ela é intelectual. A fé é a evidência. É evidência. Jesus é a evidência da nossa fé. A fé do cristianismo. A história, a ciência, a filosofia, todas essas coisas comprovam que Jesus, o homem Jesus, realmente existiu. A maior prova disso é o nosso calendário, que nós seguimos, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então a ciência prova. Então a fé ela é intelectual. A fé não é apenas uma loucura, como as pessoas dizem, não, é loucura, não. A fé é racional, intelectual. A fé é obediência. A fé é mais que acreditar em Deus. É acreditar e confiar que Deus é real. Que Ele se importa com você. Que Ele se importa com nós. E que Ele quer ter um relacionamento com nós. Um relacionamento. Ele tem um propósito para cada um de nós. Através desse relacionamento. Então, a fé é a doutrina fundamental da Bíblia. A fé é a doutrina fundamental. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Pela fé, é que nós recebemos todas as bênçãos de Deus. Pela fé. Em Romanos 12, 3, a palavra do Senhor vai dizer, resumindo, que todas as pessoas têm fé. Vou ler para vocês, não precisa abrir. Romanos 12, versículo 3. Por quê? Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele não está dizendo que Deus repartiu a igreja. Deus repartiu a cada um, a cada ser humano. Então, todas as pessoas, independentemente da sua crença, ela tem fé dentro de Deus. Ela tem fé. Ela tem fé porque mesmo aqueles que se dizem ateus, não acreditarem em Deus, eles vivem pela fé. Eles confiam nas suas vãs filosofias, na ciência. Porque o simples ato de você sair de casa, pegar a sua condução, seja ela qual for, e ir trabalhar, é um ato de fé. Que você está pegando um destino, que você chegará ao seu destino. Somente pela fé. A fé, ela é vista em pequenos atos. O ato de você ir ao supermercado, o ato de você deitar e dormir, colocar a cabeça no travesseiro, e com a convicção que você vai acordar de manhã. Somente pela fé. Porque quando nós dormimos, nós entramos no descanso, nós não sabemos o que acontece. Mesmo as pessoas que nós, cristãos, temos a certeza e a convicção que Deus, por intermédio dos seus anjos, nos protege, nos guarda no sono, a sua palavra nos garante isso. As pessoas que não acreditam em Deus, mesmo assim elas têm fé que acordarão no outro dia. Então a fé, ela é vista em todo ato humano. Nós trabalhamos, nós estudamos, nos preparamos,
Para quê? Para ter um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, para o quê? Dar uma vida melhor para nós, para a nossa família, através do quê? Da fé, de ter um futuro melhor. Então a fé, ela, faz parte da humanidade, do ser humano. A fé, ela vem de Deus. Como o texto diz, a cada um é dada uma medida de fé. Certa vez, eu vi essa história e achei bacana e quis trazer para os irmãos. A história diz assim: certa vez, uma filha perguntou ao pai quando eles estavam fazendo uma viagem. A filha diz: como sabe que que nós estamos indo na direção certa? O pai responde: andamos pela fé e não pela visão. A filha: mas o que isso quer dizer? O pai: quer dizer que você tem certeza de coisas mesmo não sabendo de nada. Isso é fé. Você ter certeza das coisas mesmo não sabendo de nada. A filha fala assim: isso não faz sentido algum. O pai simplesmente responde: não tem que fazer sentido. É fé. A fé, ela não tem que fazer sentido para nós, seres humanos. A fé, ela tem que ser centrada. Ela tem que ser depositada no lugar certo, no alvo certo. Como diz, todos têm fé. A diferença de nós para os outros seres humanos, para outras pessoas que estão no mundo, é aonde nós colocamos a nossa fé. A Bíblia vai dizer: maldito é o homem que confia em outro homem, mas quando a Bíblia vai dizer isso, não quer dizer de confiança relacional. Ela quer dizer simplesmente você não depositar a sua fé em outro homem. Você não depositar a sua confiança total em outro homem, sim, em Deus. Maldito é o homem que deposita a sua fé em outro homem. Porque para você ter um relacionamento com alguém, você tem que ter uma confiança nessa pessoa. Mas não é a confiança total, que a confiança, a fé que você tem que colocar é em Deus. Em Deus. Porque dentro de nós temos o Espírito volta a Deus. Então todo ser humano, ele busca a Deus, mesmo ele sem saber. Porque o seu Espírito busca a Deus. Por isso que vemos pessoas aí adorando outros deuses, porque, querendo ou não, você vai no meio do povo indígena, qualquer povo que você vê na face da terra, eles buscam algo maior. Porque a nossa alma, o nosso espírito, ele tem sede de Deus. Nosso espírito pertence a Deus. Então ele tem sede de Deus. A ciência comprova a existência da fé. Eu estudando, eu vi um artigo não sei nem qual site, a matéria está no estado de Minas. A matéria saiu dia 13 de 12 de 2020. E essa matéria, ela fala que a ciência, pela primeira vez na história, ela coloca um nome, e esse nome é conhecido como o ponto de Deus no cérebro. Não sei se alguém já ouviu falar, já pesquisou isso. Depois você pesquisa lá no Google, só você dá o Google e lá. O ponto de Deus no cérebro. Vai ter várias matérias, vídeos explicando sobre isso. Significa o QS, é o quociente espiritual. Vou ler para vocês um trecho. Conhecido como o ponto de Deus, é maravilhoso ver questões espirituais sendo comprovadas por cientistas. Foram eles que descobriram que unir as mãos, olhar para o alto ou se ajoelhar ativa duas áreas cerebrais que produzem um turbilhão de hormônios, principalmente o GABA e a ocitocina, que ajudam a ajustar o equilíbrio emocional. Pela primeira vez na história da ciência, deram o nome científico de o ponto de Deus no cérebro. Então, os cientistas não estão falando do cristianismo em si, a fé. Eles não deram assim uma ênfase na religião, mas disse na fé. Então isso comprova mais uma vez a existência de Deus.
eles têm que dar o braço a torcer. Que Deus está em tudo. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Então a fé é que faz a roda girar. É pela fé que nós acreditamos que o mundo gira. É pela fé que nós acreditamos que teremos um futuro melhor. É pela fé que nós acreditamos que vamos morar no céu. É pela fé que nós passamos todas as mazelas nesse mundo, todas as tribulações, passamos por todos os desertos com fé que um dia vai melhorar. Você tem que ter fé, mesmo numa situação que você está passando, não seja boa. Você está passando por um deserto, por um momento difícil na sua vida. É pela fé que você vai sair dessa situação. Pela fé que você tem certeza que um dia vai melhorar. Porque sem fé, além de ser impossível agradar a Deus, é praticamente impossível viver. Porque se você não tem fé que você vai passar num concurso, ou a sua vida vai melhorar, que você vai ter um bom emprego, que você tem que estudar para ter um futuro melhor, porque nós sabemos do futuro? Não. O futuro pertence a Deus, mas nós temos fé que com as atitudes que nós tomamos agora, no hoje, nós colheremos amanhã. A lei da colheita e semeadura, ela não é só para os cristãos. A lei da colheita e semeadura, você vê ela no mundo todo. Aquilo que você planta, você colhe. Nós vemos pessoas no mundo sendo prósperas financeiramente, porque plantam, colhem, trabalham, acordam cedo, dedicam, trabalham em 2, 3 empregos, invertem. Muitos cristãos não prosperam por quê? Porque não trabalha. Deus nos dá a força para nós trabalharmos, para nós estudarmos, essa oportunidade está aí, basta nós o quê? Buscar. O céu, o sol, a chuva, a sombra, não é só para nós cristãos, é para todos. Então, pela fé, nós temos que buscar o quê? Condições melhores, sair da nossa situação, sair da nossa zona de conforto e buscar o melhor das nossas vidas. Como diz o texto, todos têm fé. Romanos, 12. Então, a nossa fé, nós como cristãos, vamos focar um pouco em nós, tem que ser 100% focada em Cristo. 100% focada em Deus. Porque nós conhecemos a palavra. E a nossa fé tem que ser centrada. Nosso alicerce tem que ser Jesus. Não pode passar disso. Não pode. Mateus 7, versículo de número 8. 7 e 8. Vai dizer assim, ó. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todos aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque nossa fé, muitas das vezes nós, na maioria das vezes, não temos porque não pedimos. Nós não temos porque nós não pedimos. Como diz o texto, peçam e lhes será dado. Então Deus está falando, pedem. Mas nós não pedimos, nós não sabemos pedir a Deus. Nós limitamos a nossa fé. Nós temos a mania de limitar a fé. Nós vivemos num mundo religioso. E limitamos a nossa fé na religiosidade, nos usos e costumes. E a fé é muito mais do que isso. A fé é muito mais do que isso. É muito mais do simples fato de você vir à igreja. Porque você tem que viver em fé todos os dias, todas as horas, todos os minutos da sua vida. Você não tem que usar a sua fé somente dentro da igreja, prestando um culto, ou na sua oração diária.
Você usa a sua fé no seu trabalho, na sua escola, no trânsito. Quando você pega o carro, ou o ônibus, ou um avião, você viaja, você tem que ter fé que você vai chegar no seu destino bem, seguro. Porque os pensamentos bons atraem coisas boas, pensamentos ruins atraem coisas ruins. Porque é fé. O mundo espiritual ele é real. O diabo não pode ler a sua mente. Mas ele está aí desde que o homem foi criado. Ele conhece cada expressão do seu rosto. Cada olhar que você dá. Cada gesto. Ele faz a leitura labial, facial. Você vê que muitos policiais aí, quando a pessoa vai ser investigada, eles sabem quando os policiais sabem que as pessoas estão mentindo, estão fazendo controvérsias, e o diabo não vai saber. Eu ouvi uma pregação de um pastor, não sei o nome dele, ele falou assim: você vê aquele ator, você citou Tom Cavalcante, ele imita a voz de várias pessoas. Você acha que o diabo, não, como mentiroso do jeito que ele é, enganador, ele não imita? Ele conhece, ele sabe. Então nós temos que andar o quê? Vigilantes e pela fé em Cristo. Temos que ter fé e a certeza que Jesus está conosco, que Deus está conosco, e nada pode nos alcançar. Nada que vem do maligno pode nos tocar quando nós estamos o quê? Centrados e focados em Cristo Jesus. A nossa fé está ali enraizada em Jesus. Esse é o poder da fé. O poder da fé é você acreditar em todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então nós não temos que temer nada. Temos que orar, temos que vigiar, temos que ser vigilantes, porque a palavra do Senhor diz para nós fazermos isso. Nós limitamos a nossa fé porque a Bíblia ela tem mais de 5.000 promessas para nós. Não vou citar todas elas, porque não vou ficar aqui uns 10 dias falando. Mas um exemplo que muitos de nós, como cristãos, focamos apenas em uma, que nós pregamos isso para todo mundo, que é o que? A fé é a salvação. Nós vemos na igreja porque o quê? Não, você salvo. Essa é apenas uma das promessas. Salvação. Então nós focamos nisso, nós vemos na igreja, porque eu não posso deixar de seguir a Cristo, porque eu tenho que ser salvo. Então você vem na igreja para quê? Para ser salvo. Você vai ser salvo, isso é bom. Glória a Deus por isso. Só que nós não temos que limitar somente a isso. A Bíblia nos fala, como eu falei, 5.000 promessas. Eu vou ler apenas algumas aqui. Em 1 João 2,25, a Bíblia vai falar de salvação. Não vou ler o texto. Em João 10, a Bíblia vai falar que nós temos que vida plena. Vida plena. Nós temos o que? Desfrutar do mundo, das coisas que Deus criou. Você ter uma vida plena, uma vida boa. Mas o que? Nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que conquistar. A Bíblia promete que nós temos que saúde, força, nós vamos viver do suor do nosso trabalho. Que Deus nos dá saúde para trabalhar. Uma das mais importantes, em Lucas 11:13, a Bíblia, Deus nos promete o quê? O Espírito Santo dentro de nós. Ele nos promete isso. Como eu preguei aqui num domingo de manhã, o próprio Deus, o Espírito Santo, que é Deus, ele atua em nós como que nosso ajudador. Ele nos ajuda. Além de deixar a sua palavra, além de deixar todos os direcionamentos, ele ainda nos ajuda a viver. Além de nos ajudar, ele enviou o seu Filho amado para que nos dá exemplo de como viver. De como viver e ter uma vida o quê? Reta diante de Deus. De como agradar a Deus. Porque o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, ela é o quê? É um exemplo de vida, porque ele viveu aqui 100% como homem. Ele passou todas as mazelas, ele teve todas as tribulações, todas as necessidades de um homem. Ele suou sangue.
Ele teve aflição, estresse emocional. Ele podia simplesmente, na hora que ele foi preso ali, com um piscar de olhos ali, destruir todos os soldados. Mas não. Como homem, ele se entregou para o quê? Para viver o propósito que Deus tinha na vida dele. E muitos de nós não querem viver o propósito que Deus tem em nossas vidas. Você vê o próprio Jesus desceu do seu trono de glória e o quê? E viveu o propósito que Deus tinha para ele. E nós, às vezes, não vivemos, não aceitamos o propósito que Deus tem na nossa vida. Todos nós temos o propósito. Todos nós, Deus tem propósito para todos nós aqui nessa terra. Não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu. Cada um tem que saber, buscar de Deus, direção de Deus, saber qual que é o propósito, o que o Senhor quer de mim, qual que é o propósito de eu ter vindo aqui a esse mundo, Senhor. Porque sem fé é impossível até viver, as pessoas no mundo. Por quê? Você vem no mundo, presta atenção, já pararam para pensar isso? Se não existisse Deus, não existisse uma vida melhor para nós, um futuro melhor, uma salvação para nós. Nós vem nesse mundo, nós temos que trabalhar, sair de casa cedo, voltar tarde, depois trabalhar de novo e viver a vida assim até 70 anos para aposentar, trabalhando, vivendo de trabalho, esforço, de vez em quando a gente se diverte. Mas é muita tribulação. Você vem nesse mundo e fala, meu Deus, tem que ter uma coisa melhor pra gente, é? Então tem que ter fé. Porém, a Bíblia também diz mais alguns aqui. A Bíblia nos promete paz, proteção, provisão. E no Salmos 89, 34, a Bíblia vai dizer assim, ó, ele é fiel para cumprir todas as promessas. São mais de 5.000 promessas. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. A fé tem suas características. Em Hebreus 6,15, a fé é paciente. Deus vai dizer assim, ó, assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Hebreus 4,3, a fé só funciona em repouso. Você tem que descansar na fé, você tem que ter paciência e você tem que descansar. Você tem que acreditar, você tem que confiar. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus diz. Hebreus 4,3. Entramos no descanso. Isso é fé também. É você lutar, batalhar? É. Mas às vezes você ora, descansa no Senhor. Isso é ter fé. Confiar que Deus está trabalhando por você. E quando você está aqui trabalhando por Ele, adorando, o Senhor está agindo no meio da sua família. E para nós terminarmos aqui, concluirmos essa palavra, a Bíblia vai dizer que o servo do centurião foi curado. A Bíblia vai dizer que o servo foi curado. Talvez aquele servo não acreditava em Deus. Ele era romano, talvez adorador de outros deuses. Não sei. Eu sei que se hoje eu estou aqui, é porque, como aquele centurião, alguém clamou por mim. Alguém clamou por mim, alguém orou por mim. Que antes eu estava doente, afastado no mundo, longe dos caminhos do Senhor, perdido. Mas alguém clamou por mim. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela pessoa que você às vezes está clamando, que você está pedindo a Deus? Continue. Continue. Esse é o exemplo maior. Aquele servo talvez ele estava inconsciente. E ali o centurião clamou por ele. E Jesus curou. Jesus não quis saber o que aquele servo fez para estar naquela condição, qual era a vida dele. Ele somente curou. Porque alguém clamou. E nosso dever é esse. Nosso papel como cristão é esse. Clamar por nós e pelas pessoas ao nosso redor. Porque se nós estamos aqui, como eu, como você, alguém orou por nossa vida, seja pai, não sei quem foi, alguém clamou pela sua vida para Jesus te resgatar. Aleluia, glória a Deus. Porque uma das características da fé é a perseverança. Persevere.
Continue clamando pela sua vida, pelo momento que você está passando, ou por aquele familiar ou amigo, não sei qual é a sua necessidade, mas persevere, porque uma das características da fé é a perseverança, a persistência. Você tem que persistir. Persistir significa aquele que nunca desiste. Não desista pela fé. Em Tiago 1, 2 e 3, para nós encerrarmos aqui, e Romanos 1,17. Tiago 1, 2, 3 vai falar assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, as provações que talvez você está passando, está produzindo o quê? Perseverança. Persevere, irmão, em oração, persevere na fé. Continue, não desista do seu alvo, que Deus vai te abençoar. Aleluia. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Eu entrego para quem. Glória a Deus. Aleluia. É para o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, guarda essas palavras em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.